Receba o nosso louvor, Deus. Tu que é merecedor de tudo, Pai, de tudo que somos e que temos. Obrigado, Pai, por podermos te adorar. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém, amém. Você pode se sentar, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantos aqui são vencedores por meio de Jesus? Que bom, graças a Ele por isto. Abra a sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículos 17 a 32. Efésios 4, 17 a 32. Quero que você acompanhe a leitura desse texto bíblico, que diz o seguinte: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pai, obrigado pela Tua palavra. Vivendo num mundo tão trágico, tão cheio de dificuldades, de incoerências, de lutas e problemas e aflições, começar a semana com a Tua palavra é como se fôssemos para um oásis e pegar ali coisas boas para dessedentar a nossa sede, saciar a nossa fome, ter um tempo de refrigério. E é isso que nós queremos aqui nesta manhã, que Teu Espírito fale ao coração de cada um que aqui está neste lugar e cada um que também participa conosco via transmissão. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos tratado aí da carta à igreja de Éfeso. Até o capítulo 3, ensino, doutrina. A partir do capítulo 4, nós estamos recebendo instruções práticas para a nossa vivência diária. E é interessante isso. Nós já tratamos aqui com vocês que ele trabalhou muito, no início desse capítulo 4, a viver de forma digna. Como é isso? Viver de forma digna é viver na prática, é viver as virtudes e é viver na unidade. É isso que ele transmite aí. Ouvimos isso há 2 domingos atrás. Semana passada, o missionário Eli falou sobre a ação da graça na igreja. E a ação da graça, ela não dá só no pacotão da igreja, mas ela se dá personalizadamente na vida das pessoas, de forma individual. E ela age também trazendo dons à igreja, trazendo capacitações para você viver. E ela age, a graça de Deus, de forma a edificar o corpo de Cristo, a fazer casa espiritual que somos nós. Nós vamos continuar hoje tratando sobre um contraste que Paulo faz questão de deixar explícito aqui. E eu daria esse tema: a cultura do mundo versus a cultura do reino. Vamos lá? Cultura do versus do reino. Nós vamos tentar ver que Paulo, ele consegue contrastar essas duas culturas. A propósito, quando se fala em cultura, nós podemos ter alguns significados em mente. Por exemplo, nossa, aquele homem é muito culto. O que você quer dizer? Que ele é dotado de informações, de conhecimento. Mas nós podemos falar na área da agricultura, a cultura de alface. Nós estamos falando de plantio. Mas você pode falar da apicultura, a cultura de abelhas. Então você está trabalhando dentro dessa ideia. Mas o conceito que eu quero trabalhar com vocês aqui
tem a ver com um grupo social que tem uma língua, que tem costumes, que tem comidas típicas, que tem um estilo e um comportamento de vida bem parecido. E envolve várias coisas dentro desse grupo social. Então nós vamos trabalhar esse objetivo. Vamos começar com a cultura do mundo. Como é que é descrita a cultura do mundo pelo apóstolo Paulo e também pelas Escrituras Sagradas? Quando no versículo 17, eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que ele diz assim: nisto ou isto, portanto, diga no Senhor, não testifico, não mais andeis como andam os gentios. Vocês se lembram que eu disse que o mundo era classificado em dois grupos: os judeus que se achavam e os gentios que eram excluídos das alianças, das promessas de tudo. Então, na concepção aqui paulina, ele está dizendo o seguinte, que andar como gentio é andar segundo o curso do mundo, é andar de acordo com o que o mundo anda. E aí a gente começa a perceber que a descrição dele e a concepção, na verdade, cristã do mundo não é muito boa. Porque a tendência da gente é pegar, olhar para o mundo e ver que está tudo normal e está tudo legal, mas a Bíblia descreve que o mundo não é bom. E onde que a gente vê isso? Em vários textos. Por exemplo, Paulo, quando está escrevendo para a igreja da Galácia, ele diz o seguinte, que Deus entregou o seu Filho Jesus para nos desarraigar deste mundo perverso. É tirar você pela raiz. E ele já classifica o mundo como perverso. Isaías diz que o mundo é iníquo e é mau, cheio de maldade. O mundo é assim. Nós estamos pensando aqui no mundo como esta massa de pessoas alienadas a Deus. O mundo, nessa ideia de não só de universo, mas de um governo, de um sistema humano corrompido, ele é mau. E é isso que ele está dizendo. Desarraigado do mundo perverso, cheio de maldade e iniquidade. Também a Bíblia descreve que o mundo é fomentado, movido por paixões e por desejos. E é só olhar para as pessoas com as quais você convive, que estão arraigadas, bem enraizadas no mundo, elas vivem coordenadas, impulsionadas, direcionadas pelo quê? Pelas paixões e pelos desejos e por futilidades. Agora, também a Bíblia diz que o mundo foi entregue às trevas. E o mundo ama mais as coisas ruins do que as coisas boas. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus que disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o mundo, ele ama as coisas ruins. E o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo quem é? O mal. Satanás, a Bíblia descreve assim. Inclusive Paulo, ele faz um contraste que a gente tem que abandonar o mundano jeito de viver. A mundana forma de viver. Então ele usa essa expressão mundano. Então o mundo, ele é incompatível com o reino. É isso que a gente vai começar a perceber. Claro, e de forma muito perigosa, você corre o risco de se familiarizar com o mundo, de adaptar-se ao mundo, de viver como o mundo vive. E então nós temos advertências muito sérias. Por exemplo, no versículo 17 diz que o mundo, ele é evidenciado por uma vida bem característica, em 3 pontos aí. O versículo 17 diz, primeiro, não vive os gentios como vive na vaidade dos pensamentos. Então o mundo tem uma característica da vida mundana, vive na vaidade dos pensamentos. E é só perceber que as pessoas se projetam, se realizam hoje. Eu tenho, eu viajei, eu consegui, eu conquistei, eu tenho uma casa linda, eu tenho uma casa confortável, eu tenho um carro fantástico. E é interessante que as pessoas gostam de mostrar isso. Você quer ver um ambiente muito pernicioso para mostrar a vaidade dos pensamentos? A rede social. Como as pessoas se acham, né? Talvez ela não tenha nenhum lugar para se mostrar e lá na rede social ela se acha e mostra todo mundo e quer falar onde estou agora, papapá. Isso é vaidade de pensamentos e é mais que isso. O texto aqui descreve que com isto, esta fragilidade, essa futilidade, ela começa a desenvolver outras coisas, o entendimento se obscurece. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele diz que tudo é vaidade, tudo é fumaça, tudo é correr atrás do vento, tudo é futilidade. E ele tinha razão de falar isso, porque ele falou, já tive tudo bom e melhor, já construí palácio, já tive carro, camelo de último tipo, já tive várias mulheres, e tudo isso é vaidade. Então a pessoa que anda na vaidade dos pensamentos, a primeira coisa que vem é o pensamento obscurecido, ele não consegue mais enxergar a verdade, o entendimento dele é tapado, e a gente vê isso nitidamente nesse mundo, porque o mundo que anda na vaidade dos pensamentos, começa a ser ignorante.
E aí ele diz que também como consequência fica coberto, tapado. Mas além das vaidades de pensamento, a segunda característica da vida mundana, conforme o versículo 18, de separados da vida de Deus, concede por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Aqui é uma vida mundana, ela é caracterizada por uma vida ignorante, espiritualmente falando. As pessoas que vivem na vaidade dos pensamentos, elas estão alheias à vida de Deus, elas não enxergam as coisas espirituais, elas não conseguem ver o vertical, elas só andam no horizontal, separados, apartados, alheios à vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem. Ignorância quer dizer falta de discernimento, de conhecimento e principalmente das coisas divinas. Então não tem como você exigir de um cara que está arraigado no mundo que o comportamento dele seja diferente, porque aquilo está introjetado dentro dele. E isto então causa a outra característica, coração duro. O texto aí diz, dureza do seu coração. A palavra que é petrificado. E uma palavra grega importante para a gente aprender aqui é poroses. Poroses representava uma pedra de mármore muito resistente, muito firme, muito forte. Mas também representava uma mente embotada, calejada, que não conseguia ter penetração de pensamentos, de ideias. A perda daquela capacidade sensitiva. Poroses vem de poros, que significava isso, uma perda da capacidade de perceber, de sentir. E a vida tão endurecida que perdeu a capacidade de qualquer sentimento. O médico, por exemplo, ele pode correr um risco muito grande. Operar todo dia e se tornar aquilo uma coisa tão endurecida que não se importa mais com a pessoa. Nós também podemos perder a sensibilidade quando todo dia estamos vendo mendigos, pessoas pedindo, e você, mais um, e você perde a sensibilidade, porque o nosso coração vai se endurecendo com relação a essas coisas. E no primeiro momento, por exemplo, o pecado é olhado com temor e terror. Está lá o pecado, horror ao pecado. Mas quando se peca, o coração já trabalha no sentido de remorso e de pesar. Mas se você continuar pecando, você vai perder toda a sensibilidade, e aquilo que para você era horror se torna comum, e você perde a vergonha, inclusive. Torna-se descarado, porque o pecado petrifica, poroses, a consciência cristã, e a gente às vezes está fazendo o pecado e nem está percebendo mais, porque o coração está duro e a mente petrificada, e a gente se torna insensível, que é o texto que diz, que não sente mais dor, não sente mais aflição, e calejou, e se entrega aí, porque aí é um passo subsequente, se entrega a todo tipo de devassidão. Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma, diz assim, por as pessoas não terem o conhecimento de Deus e rejeitarem as coisas de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para cometerem toda sorte de torpeza. Deus entregou, lavou as mãos, e os caras aí desenfreados fazem todo tipo e cometem todo tipo de iniquidade. E aí ele diz, se entregaram à dissolução. A palavra aqui é libertinagem, que significa uma luxúria desenfreada, um excesso, uma lascívia, algo que você se entrega de tudo para os prazeres. E aqui é importante você discernir que essa é uma característica da cultura do mundo. O importante é ser feliz. Quantos concordam com isso? O importante é ser feliz. Espero que você não concorde. Porque essa é uma cultura da libertinagem. Importa eu me satisfazer, os outros que se lasquem, que se explodam. O importante é eu ser feliz. Se eu estou bem, está tudo legal. Essa não é uma cultura do reino. Essa é uma cultura do mundo. O importante é ser feliz, em que o hedonismo, o prazer próprio, está em alta conta, e eu devo satisfazer o meu prazer. A pessoa então, dentro da cultura do mundo, ela perde essa sensibilidade, e ela perde a decência e a vergonha por causa do domínio do pecado. É isso de tal forma, porque você vê nesses movimentos de minorias, colocando coisas assim abertamente, homem e mulher, ou homens pelados se beijando em alguns lugares, e é arte, e é bonito. Isto é o que ele está dizendo, devassidão, libertinagem plena, e viver de forma desenfreada. Um drogado, por exemplo, ele começa experimentando uma maconha, um baseadozinho. Mas daqui a um dia ele está tão entregue ao vício que ele rouba para sustentar aquele vício. Um alcoólatra, ele começou como? A beber socialmente, é bonito. Uma garrafinha de cerveja, Heineken, geladinha, tal, socialmente. Daqui a um dia são garrafas e mais garrafas, ou latinhas e mais latinhas, e a pessoa está entregue.
E daqui a uns dias ela não tem mais vergonha de ficar embriagada na frente das pessoas. E eu tenho tratado, no meio do povo de Deus, pessoas que se aproximam da igreja e com sérios problemas no alcoolismo. E não sabe a mensuração do que repercute isso na família. Porque que mulher que aguenta viver com um homem fedendo álcool? Chegando assim, de uma forma grossa, feia, fedida. Então, ele diz que essas pessoas vivem de forma desenfreada. Então nós precisamos tomar cuidado, porque essas três coisas trabalham: vaidade dos pensamentos, ignorância espiritual e devassidão. É tudo sequencial, se a pessoa não mudar essa cultura do mundo. E só que a Bíblia já adverte você, adverte a mim de uma forma muito clara, que não ame o mundo. Jesus disse aí, não ame o mundo. João, escrevendo a sua carta, diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ah, mas é tão legal aquele Camaro, é tão legal aquele carro, é tão legal aquela casa, é tão legal viajar. Ele diz: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós temos a tendência de nos colocar no mundo e ficar arraigados, presos ao mundo. A Bíblia também adverte: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha, a amizade do mundo é inimiga de Deus. E Tiago escreve que a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo. Então esta é uma religião verdadeira. Então, pessoal, crentes em Cristo Jesus, o mundo não é brincadeira. E vocês não têm, não, tanto faz, é uma vidinha. E a gente começa a trabalhar de uma forma muito paralela com o mundo. Pois bem, agora a gente entra na cultura do reino. Como é que é a cultura do reino? E agora você vai ver o contraste bem natural entre a cultura do mundo e a cultura do reino. Quando a gente olha para esse texto e você encontra palavras do tipo assim: Cristo, verdade, graça e Espírito Santo, nós estamos falando de um outro mundo. Nós estamos falando da cultura do reino, porque na cultura do mundo, verdade, graça, Jesus Cristo, Espírito Santo não faz diferença, mas na cultura do reino essas coisas fazem sentido. Nós estamos falando de Cristo que veio trazer o reino. Ele veio proclamar o reino. A verdade, ele mesmo diz: eu sou a verdade. E o Espírito Santo, vou deixar para vocês continuarem vivendo no mundo, mas sem ser do mundo. Jesus declarou em alto e bom som: o meu reino não é deste mundo. Jesus orou na sua oração sacerdotal em João 17: não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer que você está no mundo, mas você não pode ser do mundo. É bem diferente. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo e nem adotar a sua cultura. A nossa pátria, ela é celestial. E o mundo é tão contrastante, a cultura do mundo com a cultura do reino. Olha a concepção de família do mundo. Cara, esses dias eu vi uma mensagem de 2 homens com uma criança e um homem dando de mamar para a criança no seu peito. Ele não tem leite. Essa é a concepção do mundo de cultura. A concepção do mundo é chamar 2 homens e 2 mulheres de casal, e não é, é um par. Essa é a concepção do mundo. A concepção do mundo, o filho pode escolher a qualquer hora e você tem que dar liberdade para ele. A concepção do reino ensina a criança o caminho que deve andar. Não é ele que vai dizer: eu quero. Filho, é por aqui. Mas para frente, quando ele tiver sua razão e senso de definição, ele vai optar o que ele quer. Mas por hora, o pai, a mãe tem que dar o caminho. A concepção do mundo, essas coisas liberais podem ser colocadas abertamente para os seus filhos, mas tem coisa que ele não pode falar para ele. Na cultura do reino a gente tem um tempo próprio para ensinar essas coisas. Então, a cultura do mundo contrasta com a cultura do reino. E a cultura do reino impõe restrições. Jesus chegou para um homem religioso, talvez até puro no seu tipo de comportamento, e diz assim: Nicodemos, vou te dizer uma coisa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz assim: os que praticam tais coisas, e ele enumera um monte de coisas, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então ele diz que o reino dos céus, a cultura dos céus, exige algum certo tipo de comportamento e de padrão. Por isso, tem restrições.
Ah, não, posso viver de qualquer jeito e vou... Não, você não está vivendo a cultura do reino, você está vivendo a cultura do mundo. E aqui eu queria entrar na primeira ideia de cultura do reino. Tem que ter uma ruptura e uma incorporação. Entre duas culturas diferentes, existe um termo técnico que a gente chama aculturação. Então vamos, do lado direito aqui tem a cultura do mundo, do lado esquerdo aqui tem a cultura do reino. Eu pego vivo aqui na cultura do reino e tento fazer algumas adaptações à cultura do mundo. Isso é aculturação. Mas Jesus nunca ensinou a aculturação. Você vai adaptar-se ao mundo, você vai adaptar-se à cultura do reino. Bom, apesar que alguns políticos querem fazer isso, vamos pegar os evangélicos, vamos aculturar, adaptar, para a gente alcançar eles para os nossos votos. Vocês já ouviram isso? Isso é adaptação, aculturação. Mas no projeto da cultura do reino não existe aculturação, não existe adaptação, existe interrupção. Jesus fala de algo radical: não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você tem que morrer para o velho homem e nascer para o novo homem. E Paulo enumera aqui algumas áreas de ruptura, e eu queria dizer para vocês. Versículo 25, qual é a primeira área que ele diz aí? Portanto, deixando a... que diz aí? Mentira. Fale cada um a verdade. Então a primeira ruptura, a sua forma de viver, a sua linguagem, é trabalhar sempre com a verdade. Você tem que, na cultura do mundo, tudo pode. Você pode enganar, você pode tripudiar, você pode falar mentira, você pode falar o que você quiser. Mas na cultura do reino, não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Na cultura do mundo, a mentira prevalece, cada um tem a sua própria verdade. Como Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Mas na cultura do reino, Cristo é a verdade. Ele é o padrão diretriz. Segunda ruptura com descontrole de ira. Você rompe com esse padrão e incorpora uma indignação santa. Aqui, que é isso, pastor? Indignado? Vamos distinguir isso. Ele diz aqui no versículo 26: fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre eles de vocês e nem deis lugar ao diabo. Porque ele está dizendo que na cultura do mundo, você pode explodir, você pode se irar, você pode partir para a violência, você pode agredir, você pode fazer quebra-quebra, você pode quebrar os bancos, você pode quebrar aquilo não é teu. Na cultura do mundo tudo pode, você não precisa se controlar. E lembra de uma época que os nossos filhos e os pais receberam essa instrução: não reprima os seus filhos. Tinha uma época que nas escolas havia a introdução de uma psicologia: deixa eles extravasarem. Então podia subir em cima da carteira, bater no outro, não pode reprimir. Essa é a cultura do mundo. E a cultura do reino é que você tenha o controle da ira. Irai-vos e não pequeis, quer dizer, controlem. E não se ponha a ira debaixo do sol. O que quer dizer? Que você não deve viver com aquela coisa explodindo dentro de você, guardar sem tratar antes que você dormir. Quando o sol se pôr, você tem que tratar isso com Deus. Se houve um problema com seu irmão, haja reconciliação. Se alguma coisa ficou desconfortável, recupere e trate isso dessa forma. E ele diz que você tem que não dar lugar ao diabo. E eu digo sempre que quando você, na cultura do mundo, você abre portas para o pecado, você está dando brecha para a ação do diabo em sua vida. Vou assistir filme de terror, coisas do mundo espiritual, e aí você abre porta lá na sua casa para as coisas do mal. Meu filho não dorme, perturbação. Você que brinca com os videogames altamente suspeitos, cheio de coisas terríveis, subliminares dentro, você abriu porta para a ação do mal na sua vida. Eu já tratei uma vez um adolescente que ele ficava fechado no quarto dele, totalmente fechado, e os pais estavam preocupados que ele tinha algumas perturbações, não dormia. Claro, o quarto dele já era tenebroso, caveira, tudo aquele... Abriu porta para o diabo e quer que anjo fique ali? Então, não deis lugar, não deis oportunidade para o diabo. Pecado é porta aberta para o diabo. Ficar falando palavrão, besteira na sua mente, porta para o diabo agir na sua vida. Tipo de vícios, porta para o diabo agir na sua vida. E no meio cristão a gente chama isso de brechas que você dá para que Satanás entre. Então ele diz: não deis lugar à ira, nem deis oportunidade ao diabo. Aí ele diz: irai-vos e não pequeis. Agora vamos para a cultura do reino, que diz que você tem que ter uma ira justa. Como é que é isso? Alguns anos atrás eu ouvi o pastor Bill Hybels, da igreja de Willow Creek, lá em Chicago, e ele disse o seguinte: a gente tem que ter o nosso momento Popeye.
Vocês lembram do Popeye, da Olivia Palito? Os mais velhos lembram do Olivia Palito e do Popeye? Tan, taran, taran, tan, 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 taran, taran, tan, tan. E ele ficava forte, comia espinafre, e ele ia defender. O momento Popeye, o Bill Hybels chamam da indignação santa. É o que Moisés sentiu quando viu que o povo estava lá no Egito sofrendo. E ele ficou indignado, falando, não é possível isso. E Deus o levanta para libertar o povo da escravidão do Egito. Então a indignação santa é uma ira canalizada, é uma ira disciplinada a serviço de Cristo e serviço do próximo. E nós precisamos desenvolver não essa ira desenfreada que luta pelos nossos próprios deleites, prazeres e interesses, mas a ira que luta pela causa de Cristo e pelos outros, ela é diferente. Por exemplo, a gente precisa desenvolver uma santa indignação contra a corrupção. Nós não podemos aceitar um mundo em que a corrupção é normal, um mundo de propina. Nós não podemos aceitar um mundo de injustiças notórias, percebidas ao vivo e a cores. Nós não podemos sentir normal com a desmoralização da família. Nós temos que sentir uma santa indignação. Nós não podemos nos acomodar, nós temos que sentir uma santa indignação com relação à desonestidade, às injustiças, ao abuso de poder, à mentira, ao engano, à demonização da polícia e à santificação do bandido pela sociedade. Hoje, quem queria ser policial aqui? Porque você prende o bandido que fez um monte de bagunça, no outro dia ele é solto. O povo de Deus tem que sentir uma indignação pela impunidade. Isso é causa de uma ira santa. Liberalismo, a permissividade, drogas, aborto, opção sexual, a gente vê como tudo normal. Isso é cultura do mundo. A cultura do reino, ele fica indignado com relação a essas coisas, aos manipulação, os interesses pessoais acima dos interesses coletivos. E assim vai uma indignação contra todo tipo de pecado. Terceira ruptura, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos. Na cultura do mundo, pegar o que é do outro, enganar. Eu trabalhei na feira, e você sabia que na balança existe um nível. Se aquela balança estiver fora do nível, ela rouba. Vocês sabem que há dispositivos nos postos de gasolina que pode roubar litros. Você pode pôr mistura no combustível que pode roubar as pessoas. Então você pode fazer gato lá na sua casa para pagar menos energia. Você pode, na cultura do mundo, qualquer coisa. Mas na cultura do reino é não roube, não furte. Naquela época, na ideia grega, os banheiros públicos e os cais onde os barcos se atracavam, principalmente os banheiros públicos, eram os clubes daquela época. Então era comum as pessoas roubarem as roupas daquelas pessoas que iam tomar banho, pegava a roupa e escondia. E é tão complicado isso, né? Você viver num lugar em que você tem que ficar vigiando tudo. Será? Até na igreja hoje você pode deixar a bolsa sozinho. A gente tem um monte de gente que entra aqui, você não sabe quem é. Essa semana nós tivemos uma pessoa que tentou entrar aqui por trás e graças a Deus não entrou neste lugar, mas arrebentou, alarme, fez um monte de coisa, fez uma bagunça. A cultura do mundo é assim, isso é normal. Ah, mas esse é bandido mesmo. Não, mas se você fica lá no seu trabalho, não fazendo o seu serviço direito e correspondendo no WhatsApp e coisas particulares, você está roubando tempo. Então tem várias formas. Então, não roube mais. Na cultura do mundo é comum. Na cultura do reino, trabalhe com as próprias mãos, com um propósito, para ficar independente financeiramente e ganhar um bom patrimônio? Não. Esse texto diz, trabalhe com as próprias mãos, com o intuito de quê? Ajudar as outras pessoas. É melhor dar do que receber. Ontem eu estava no conselho da igreja, achei muito bonita a atitude desse conselho. Nós tivemos uma igreja aqui na nossa região, na Viraí, que em maio sofreu uma devastação. Voou tudo. Mais quase 300 mil de prejuízo eles têm que fazer para resolver o problema da igreja. E aí eu falei, queridos, vamos ver se a gente dá uma oferta para aquela igreja para ajudar. E aí um presbítero falou, é melhor dar do que receber. Como é bom você ter. Nós estamos em construção, mas Deus tem abençoado muito a sua igreja. E Deus vai abençoar a sua vida, e é melhor você ter para dar. Então trabalhe com as próprias mãos para poder abençoar quem nada tem.
Uma ruptura então com o roubo e uma incorporação do trabalho com generosidade. Quarta ruptura, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim que transmita graça aos que ouvem. É uma ruptura com a linguagem inadequada, podre, imprópria, grosseira, ofensiva, agressiva, provocativa, que não edifica, que não transmite graça, e você tem que incorporar uma linguagem sadia e graciosa. Sócrates diz que ele ensinou uma vez uma pessoa sobre as 3 peneiras. Vocês já ouviram essa ideia, né? A pessoa chegou: Sócrates, eu tenho uma coisa para falar para você. Epa, peraí, o que você vai dizer para mim passa das 3 peneiras? Que peneira? Ele falou: primeira peneira. O que você vai dizer é verdade? Bem, eu acho, porque me falaram. É verdade? Não, então se não for verdade, fica com você. Primeira peneira que você tem que passar aquilo que se diz é a verdade. Segunda peneira, passa pela segunda peneira, qual é? Essa informação, ela é bondosa, traz algo de bom? Passa pela peneira da bondade? Sim ou não? Se não, não fale. E a terceira coisa, o que você vai dizer? É necessário contar mesmo? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? Não, eu acho que não, então não fale. Então sempre o que você for dizer, antes de dizer, fala: passa pela verdade, passa pela bondade, passa pela necessidade. Se não passar, fique com você, porque se você quer contar o que você quer contar não é verdadeiro, não é bom e não é necessário, melhor que guarde para você. Cuidado com a fofoca, com a calúnia, cuidado com as inverdades, com o fake, cuidado com as redes sociais, cuidado com a bajulação, cuidado com a autopromoção, com a crítica ácida. Eu sempre me recordo de uma irmãzinha que trabalhou com muito carinho aqui nessa igreja, lá no templo sede, e ela fez uma decoração muito bonita. Aí chegou o irmão, ela estava bem na porta, falou: nossa, que decoração horrível, na frente dela. Mas deu vontade de bater naquele irmão, mas eu me segurei, não era ira, ia ser uma ira não sensata. Cuidado com o que você diz. Rompa com a linguagem inadequada. Tudo que você for falar, transmita graça. Edifica as pessoas. Ele faz, que é um amigo de Jó, ele fez uma homenagem a Jó, quando ele diz o seguinte, lá em Jó 4:4. Com as tuas palavras, você levanta as pessoas trôpegas que estão caindo. As suas palavras, elas levantam as pessoas. É isso, que a sua palavra transmita graça, edifique e construa as pessoas. Quinta ruptura, rompa com a negligência com o Espírito Santo e incorpore. Porque ali diz assim: vocês não podem deixar o Espírito Santo tristes. Não entristeça o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo fica triste? Quando você não o ouve, quando você o rejeita, quando você o despreza, quando você não dá atenção ao Espírito Santo. Então ele diz: não negligencie, não menospreze, não relaxe a sua vida com relação ao Espírito Santo, mas seja mais atento à voz do Espírito em você. Romper com desleixo e incorporar a presença do Espírito Santo que encoraja. E a última ruptura, versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem qualquer outra maldade. Então, aquela pessoa que você pode viver nessa cultura do mundo, que vive ressentido, uma tristeza amarga, não gosta daquela pessoa, não quer chegar perto, há um ressentimento prolongado, há um espírito indisposto a reconciliar, isso é pecado, é cultura do mundo. Você que tem uma cólera, uma raiva, uma fúria, uma irritação, que sobe a ladeira, que empina a carroça e diz: isso é coisa do mundo. Você que dá vazão a esta ira e esse descontrole, a sua indignação. Você que grita com facilidade, quer resolver as coisas no pulso, na marra, no tom de voz, o italiano terrível. Ele diz: menos, cultura do mundo, vai pela gritaria, vai pela blasfêmia. Blasfêmia tem a ver com calúnia, com difamação. Falar algo injurioso contra alguém, isso é blasfêmia. E rompa com isso e com qualquer outro tipo de maldade. E aí ele diz que tem 3 coisas que você tem que incorporar: a bondade, o perdão e também você tem que incorporar a compaixão. Olha aí o versículo que ele menciona isso, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros. Incorpore a bondade, incorpore a compaixão.
Compaixão é diferente de dó, tá? Que tem gente que sente dó, mas compaixão é quando você move as suas entranhas e faz alguma coisa para a pessoa. A dó você só sente e não faz nada. Isso é dó. Mas compaixão não. A Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, compadeceu-se delas e passou a curar, passou a ensinar. A compaixão te leva a uma atitude prática. A bondade é fazer coisas gentis, generosas para as pessoas. E o perdão é a ideia que Cristo ensinou: perdoar-vos uns aos outros e perdoar como Cristo vos perdoou. E a oração de Jesus é: não nos deixe cair em tentação, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por fim, a gente encerra aqui. E aqui tem um fato legal. O versículo 20 diz: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A cultura do reino não é igual à cultura do mundo. E Cristo não ensinou essa cultura, Cristo ensinou essa cultura. Então aprender de Cristo é aprender com Cristo, aprender por Cristo, é olhar para Cristo. E nós temos um compromisso de aprender com Ele. E aí, nesta caminhada há uma transformação. E aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é o seguinte: existem 3 verbos aqui, nos versículos que seguem: o verbo renovar, o verbo revestir e o verbo despojar. Versículo 22: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a despojar do velho homem. Depois você vai para o versículo 24: e a se revestir de uma nova natureza. Está lá um texto, e 3 verbos então são despojar, revestir e renovar. E você vai encontrar o versículo 20, renovar. 23, a se deixar renovar o espírito do entendimento. Presta atenção aqui que tem uma sacada muito legal. Quais são os 3 verbos? Nós sabemos em português que tem tempo, modo de verbo, não é? Tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo, infinitivo, participo, blá, 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 ok? Vocês são bons nisso. Acho. Na língua grega, tem um tempo muito interessante. E aqui, esses verbos, despojar e revestir, estão num tempo. O renovar está num outro tempo. O despojar e revestir está no tempo que eles chamam auristo. E o tempo auristo é uma coisa que você faz de uma vez por todas. Então, quando você toma uma decisão por Jesus, recebe-o como seu Salvador e Senhor, você faz um despojamento do velho homem e se reveste do novo homem. Está aí, ok? O terceiro verbo, renovar, está no presente. E aqui é uma ação contínua. Você aceitou Jesus. Quantas vezes você precisa aceitar Jesus? Quantas? Uma vez. Você se despoja do velho homem, se reveste do novo homem, e a partir daí você diariamente, continuamente tem que fazer o quê? Renovar no espírito do entendimento. Então vamos ser práticos. Essa camisa aqui representa o quê? O velho homem. Não serve mais, não presta para a minha vida. E eu me revisto de um novo homem, criado segundo Deus em Cristo Jesus, em retidão e justiça, procedentes da verdade, é o que esse texto bíblico diz. Joguei a velha vida para trás, me tornei um novo homem, e agora, como novo homem, eu assimilo para mim as virtudes. E para eu manter nesse caminho, porque eu saí da cultura do mundo, não fiz uma adaptação, eu rompi com o mundo, e eu me vesti do novo homem criado em Cristo Jesus. A partir daí, a minha vida vai andar em justiça e retidão. E eu tenho que diariamente fazer o quê? Qual é a palavra, qual é o verbo? Renovar. Diga, renovar. Romanos 12:2 diz: não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Velha vida abandonada, velha natureza, velho homem, e agora eu passei a viver como um novo homem criado em Cristo Jesus. Entendem o que Paulo quis dizer? Quero pedir que você se coloque em pé. É compatível, vamos ser práticos agora? É compatível a cultura do mundo com a cultura do reino? Sim ou não? Não é. Posso fazer uma adaptaçãozinha? Sim ou não? Não. Não tem jeitinho na cultura. Aculturar não é a proposta. Qual é a proposta entre cultura do mundo e cultura do reino? O que eu tenho que fazer? Romper, ruptura. Como que acontece isso?
através do despojar do velho homem e incorporar um novo homem, criado em Cristo Jesus. E diariamente agora, o que tem que acontecer com a sua vida? Renovar a mente. Como que eu faço isso? Pela palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito Santo. Por isso, meu irmão crente em Jesus, você que participa com a gente aí online, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida através da palavra. Você precisa ter contato com a palavra. O Espírito Santo vai mudando o seu jeitão tão esquisito de ser. Essa canção antiga diz assim: eu conheci o mundo mal, e com o mundo, os ardis dele, me arrastei no lamaçal. Por tudo isso porque eu quis. Mas depois eu encontrei Jesus e Ele me transformou. Vamos lembrar essa canção. Que essa canção seja verdade na sua vida e o Senhor tenha transformado o seu coração. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso. Mas Jesus Cristo que fez. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Muito obrigado, Senhor, que a proposta que o Senhor tem para nós é um rompimento. Nos perdoe porque a gente tem aceitado com muita facilidade as propostas da cultura do mundo. E às vezes na nossa vida, sem perceber, tão cauterizados que estamos, assimilamos muitas coisas da cultura do mundo. Mas o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é o diabo. E a proposta é que a gente largue e abandone os hábitos ruins, que são os vícios, e incorpore os hábitos bons, que são as virtudes, que a gente encontra, que a gente aprende em Cristo Jesus. Portanto, nesta manhã, que o Senhor molde isso na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, e daqueles irmãos também que estão em suas casas, participando desse culto de adoração ao Senhor. Peço que o Senhor faça assim. E obrigado porque o Senhor nos desarraigou desse mundo perverso para viver uma nova roupagem e fomos revestidos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Você pode se sentar?